jovens, tudo belezinha com vocês? A partir desse vídeo, então, vamos iniciando a resolução das questões da Legale de provas do ano de 2019. Então, temos aqui 10 provas, deixa eu confirmar aqui. Temos, então, 10 provas, e são todas do ano de 2019. Algumas provas têm 10 questões, outras têm 5 questões. Então, daqui pra frente, cada vídeo é a resolução de uma prova. Como algumas provas têm menos questões, esses vídeos com menos questões vão ser um pouco mais rápidas que as outras, ok? A primeira prova aqui, então, é a Prefeitura de Mostardas para o cargo de contador. Primeira questão, no caso, questão 21, essa numeração da prova, né? Eu tirei print das questões da prova. Questão número 21, qual dos seguintes atalhos de teclado pode ser utilizado para abrir o gerenciador de tarefas do Windows 7? Ctrl Shift ESC, Ctrl Alt ESC, Ctrl Shift T ou Ctrl Shift. O gabarito dessa questão aqui vai ser a letra A, Ctrl Shift ESC. O gerenciador de tarefas, lembrando sempre que é aquele recurso para gerenciar as tarefas do Windows, né? É muito utilizado quando um programa trava. Às vezes o computador é meio lentinho, acontece alguma coisa que trava um programa, a gente chama lá o gerenciador de tarefas para salvar isso. Mas também é utilizado, por exemplo, para verificar um vírus. Às vezes é através do gerenciador de tarefas que a gente verifica que tem uma tarefa sendo executada que não é do usuário, não é do sistema operacional. E aí, através disso aí, está gastando rede, gastando CPU, né? E através disso aí, a gente identifica esse malware. Próxima questão é a número 22. Das seguintes alternativas, qual corresponde a um nome de arquivo não permitido no Windows 7? Arquivo.txt, arquivo texto txt, arquivo /texto txt, arquivo texto txt. O gabarito dessa questão vai ser a letra C de casa. O Windows não permite, por exemplo, a utilização das barras, né? Já que a barra é utilizada para separação das pastas, né? Por exemplo, o disco C, né? C barra, daí tem a pasta do usuário, barra a subpasta e assim por diante. O Windows é separado, faz essa separação lá do diretório com pastas, então com barras. Então, na nomeação de um arquivo, a gente não pode utilizar essa barra justamente por isso, porque ele tem uma utilização no sistema operacional e o usuário não pode fazer uso deste caractere. São os chamados, então, de caracteres inválidos. A prova da vez, então, vai ser para a Prefeitura de Santana de Boa Vista, para o cargo de agente administrativo. As questões 16 a 19 se referem ao Word 2007, então uma questão um pouquinho ultrapassada, mas onde houver necessariamente onde apontar diferenças, né, eu vou dizer então essas diferenças. Do Word 2007 em diante não tem muita diferença. O que tem mais de diferença nessas versões aqui são a localização. Algumas guias se modificam, né, mas onde for necessário eu vou apontando essas diferenças, né. Questão 16, então, são configurações pré-definidas para o número de colunas, exceto 2, 3, 4, esquerda e direita. Temos 5 alternativas nessa prova, né? Algumas provas eles fazem com 4, outras com 5. Gabarito dessa questão vai ser a letra C de casa. 4, não temos esta alternativa aqui. Tirar a minha cabeça daqui, ó. Esse print já é do Word 2016, né? A gente tem na guia Layout a opção de colunas e temos então as alternativas 1, 2, 3, esquerda, direita, ou então se a gente quiser fazer uma configuração personalizada, vamos aqui em mais colunas. Vamos seguindo, temos 5 questões nessa prova aqui, vai ser um vídeo rapidinho então, ok? Questão 17, o recurso contar palavras apresenta estatísticas sobre os itens abaixo, exceto seções, páginas, palavras, parágrafos ou linhas. Gabarito dessa questão vai ser a letra A, seções. A gente não tem disponível, então. Contar palavras está disponível na guia revisão. Novamente, o Word 2016, esse print aqui. Guia revisão, o grupo revisão de texto aqui, ó, bem aqui embaixo, contagem de palavras. Então, ele aparece estatísticas para páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaços, parágrafos ou linhas. O que a gente pode fazer com essa contagem de palavras? A gente pode simplesmente vir nesse caminho e clicar na contagem de palavras. Digamos que temos um documento lá com 10, 15 páginas. E ele vai nos mostrar essas estatísticas de todas essas páginas. Ou a gente pode selecionar 1, 2, 3. Podemos fazer uma seleção com o mouse de alguns parágrafos.
e vir nessa contagem de palavras. Daí ele vai nos trazer estatísticas relativas a essa seleção, ok? Então hoje a gente não seleciona nada no texto e ele vai nos trazer estatísticas de todo o documento, ou a gente faz uma seleção, cria uma seleção e ele vai nos trazer estatísticas relativas a esta seleção. Gabarito da questão aqui, letra A. Esta prova então é da Prefeitura de Capela de Santana, novamente ao cargo de agente administrativo. 5 questões esta prova, certo? Questão número 16. Qual dos seguintes atalhos de teclado pode ser utilizado para abrir o menu de atalho de janela ativa no Windows 7? Alt C, Alt F4, Alt ESC, Alt M ou Alt barra D espaço. O gabarito dessa questão vai ser letra E, Alt barra de espaço. Menu de atalho, esse aqui, na versão do Windows 10 também, ele também tem isso, certo? Tanto que esse print aqui é do Windows 10, não é do Windows 7. O menu de atalho é esse aqui, ó. Ele fica bem no cantinho, no canto superior esquerdo da janela. Se a gente clicar com o mouse bem no cantinho, ele vai abrir esse menu. Ou então por este atalho aqui, né? Alt barra de espaço. Ele vai se abrir, então, este menuzinho. Pode ser, então, em uma pasta no explorador de arquivos. Pode ser... Aqui, eu até tenho o Excel aberto aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Clica no cantinho e ele vai abrir este menuzinho. Ou vamos ver se ele vai funcionar Alt barra de espaço. Ali, ó. Este mesmo menuzinho, certo? Este é, então, o atalho que a banca está falando aqui sobre o menu de atalho da janela ativa. Então, como a questão está falando de janela ativa, né? Pode ser várias janelas. Pode ser o Excel, o Word, pode ser o explorador de arquivos, pode ser navegador. Todos vão ter aquele menuzinho de atalho ali. Muito bem, jovens. Vamos então para a resolução da nossa quarta prova aqui. Essa prova então é da Prefeitura de Dois Irmãos, cargo de agente tributário. Primeira questão então diz o seguinte, é a questão número 16 da prova. No Windows 7, o atalho de teclado Ctrl Z possui qual finalidade? Colar o item selecionado, recortar o item selecionado, refazer uma ação, desfazer uma ação. Temos 5 alternativas aqui nessa prova. O Ctrl Z ele vai desfazer uma ação, é um atalho de teclado meio universal, ele serve para o Windows, serve para o Word, Excel, os navegadores. Então, o usuário errou alguma coisa lá, quer desfazer isso, dá Ctrl Z então. Letra E é o gabarito dessa questão, desfazer uma ação. Colar, né, o Ctrl V, recortar é o Ctrl X, renomear é o F2. Renomear é o F2, né? A gente seleciona um arquivo lá e a gente a tecla de função F2 e ele vai aparecer aquele campinho lá para digitar o nome para renomear o arquivo, certo? Vamos seguindo aqui então, questão número 17, sobre alteração na resolução da tela do Windows 7. É incorreto afirmar, ao alterar a resolução da tela, isso afeta todos os usuários que se fazem logo no computador. Quando se configura o monitor para uma resolução de tela incompatível, a tela fica preta e deve-se obrigatoriamente reiniciar o computador para que retorne à configuração anterior. As resoluções disponíveis para a utilização dependem da compatibilidade com o monitor utilizado. Resolução de tela se refere à clareza do texto e das imagens exibidas na tela. Para exibir a resolução da tela através do painel de controle, deve-se em aparência e personalização, clicar em ajustar a resolução da tela. Gabarito dessa questão, o que está incorreto é a letra B, então. Não existe essa coisa de quando for incompatível, que ele vai dar erro. Até porque a própria questão já está dizendo aqui, ó, as resoluções disponíveis para utilização dependem da compatibilidade com o monitor utilizado. Quando a gente conecta o monitor através do cabo, né, para um gabinete, ou seja, o teu notebook, o Windows, por cabo, né, o monitor já vai enviar as informações, seja se for um gabinete, ele já vai enviar as informações para o sistema operacional já vai se adequar a essas configurações e vai mostrar já de acordo com a compatibilidade, certo? Então não existe isso de se não é compatível, vai reiniciar o computador, certo? A questão está falando aqui no Windows 7, vamos mostrar aqui como é que funciona isso no Windows 10. Tem aqui nas configurações, né? Menu iniciar, configurações do Windows, né? E vamos aqui em personalização. Daí ele vai ter várias opções, tela de fundo, cores, teclas, botão iniciar, barra de tarefas,
é aqui que faz essa configuração, certo, da tela no Windows 10. Bem, jovens. Próxima prova, então, quinta prova aqui da nossa resolução. Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Codeca. Cargo de assistente administrativo. Vamos indo, então. As questões de 21 a 28 se referem ao Microsoft Word 2016 em português. A questão 21 é o recurso que permite criar um documento modelo com campos a serem preenchidos, remetendo cada cópia a um destinatário diferente. Letra A. 5 alternativas nessa prova. Letra A. Hifenização, configurações de parágrafo, configurações de fonte, mala direta ou estilos. Gabarito dessa questão, letra D de dado. Mala direta, então. Recurso permite criar um documento modelo com campos a serem preenchidos. Mala direta, deixa eu pegar o Word aqui e botar na telinha para vocês. Mala direta está disponível aqui em correspondência. Aqui, ó, iniciar mala direta. Ele pode ser carta, pode ser mensagem de e-mail, envelope, etiqueta ou diretório, certo? Essa guia correspondências raramente cai, seja para Legale, seja para qualquer outra banca. Correspondências raramente cai e quando cai vai ser mala direta, certo? Se cair correspondências é mala direta na maioria das vezes. Mas essa banca, essa guia aqui, pouco cai. Vamos analisar as outras alternativas aqui. A hifenização é um item aquele de texto. Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. A hifenização está disponível no guia, na guia inserir. Desculpa, a hifenização, estou confundido. A hifenização, quando a gente, por padrão aqui, ó. Por padrão, a banca Word, ele quebra a linha aqui, ó. Ele quebra a linha e pega para baixo, né? Simplesmente, ele vai adequar a palavra, se está em justificar, ele vai tentar adequar a palavra aqui inteirinha. E a hifenização, ela está disponível guia layout aqui, ó, hifenização. Então, quando uma palavra não couber na linha, ele vai colocar um hífen aqui. Ele coloca um hífen aqui e continua a palavra para a próxima linha. Isso é hifenização muito utilizada em jornais, revistas, mas em documentos do Word a gente utiliza mais sem a hifenização. Daí guia layout, configurar página, é o grupo. Hifenização a gente tem nenhuma, automático ou manual. Daí o próprio usuário vai colocando o hífen ali, o tracinho no final da linha. A outra alternativa que a questão diz aqui, configurações de parágrafo está aqui, né? Configurar, não, isso aqui é configurar página, está do lado aqui, ó. Configuração de parágrafo aqui, ó, lembra que eu falei anteriormente em um outro vídeo, ó, tem essas setinhas aqui. A gente clica e ela abre um outro menu. Isso aqui é configuração de parágrafo. Né, e não tem nada a ver com o que a questão está falando lá da mala direta. Configurações da fonte, página inicial, grupo fonte, aquela mesma setinha e ele aparece aqui as configurações da fonte, também não tem nenhuma relação com mala direta. Isso são configurações em relação à fonte, né? E os estilos estão aqui, ó, mesma guia, página inicial, os estilos aparecem aqui. Os estilos muito utilizados para criar títulos, né? Criar títulos e posteriormente criar um sumário no documento.